eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz. Há 2000 anos atrás, o autor e redentor da nossa fé, nosso Salvador, ele entrou triunfalmente em Jerusalém pela última vez. Os homens e mulheres e crianças colocaram, estendidos sobre o chão, palmas e mantos. Ele entrou como rei aclamado em Jerusalém. E esse mesmo rei aclamado foi crucificado por amor a cada um de nós. Toda essa celebração, todo o movimento que fizemos desde a nossa casa até aqui, só tem uma razão de ser, só tem sentido por causa do que Jesus fez por amor a cada um de nós. Se não fosse Ele, nada disso aqui teria sentido, seria mais um encontro, mais uma noite, mais um dia de semana. Mas o fato de Jesus Cristo ter doado a sua vida, e a gente nunca de fato vai saber o que significou isso no reino espiritual, só sabemos que foi amor intenso, amor incrível, amor que não se pode medir. Mas o fato dele ter vencido a morte nos dá a oportunidade de tornar essa noite cheia de propósitos. Ele irá fazer muito mais do que a gente é capaz de pedir ou pensar. Ele vai visitar o coração do abatido e vai encher de esperança. Ao enfermo, Ele vai manifestar o poder da sua cura. A quem não tem nenhum tipo de sabedoria que é necessária para uma decisão importante da semana, Ele vai dar sabedoria. Ele vai salvar pessoas nessa noite. Ele vai libertar pessoas que estão oprimidas, porque Ele venceu a morte, e aí se manifesta em todos os lugares onde nós o desejamos. E esta é uma noite em que nós desejamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sobre cada um de nós. Na terra, foi crucificado com mãos presas e pés numa cruz ensanguentada. Quando Ele chegou aos céus, serafins, querubins, arcanjos e anjos se prostraram em reconhecimento do que Ele foi capaz de fazer por toda a humanidade. Um dia, irmãos, um dia nós o veremos face a face. Um dia eu o abraçarei. Eu tenho certeza que Ele me mostrará as marcas do seu amor, e será assim por toda a eternidade. E que bom a gente poder fazer desta noite um pouquinho do que viveremos no céu. Porque Ele está aqui, tudo é possível. Porque Jesus está aqui, tudo é possível. Quer repetir essa frase comigo? Porque Jesus está aqui, tudo, não há impossíveis. Nós damos as boas-vindas a todos que nos visitam. Seja você muito bem-vindo nesse lugar, em nosso meio. Desejamos que Deus o abençoe.
aos que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja, que Ele também manifeste a sua presença ressurreta, onde quer que você se encontre, e seja por essa presença também abençoado. Feche os olhos e ore comigo nesse momento. Pai, obrigado, porque vieste a este mundo, trazendo luz para cada um de nós, a luz da Tua salvação, trouxe esperança, Deus, para cada um de nós, trouxe certeza de vida eterna. Obrigado, Deus, porque as circunstâncias com as quais nós lutamos hoje, elas não são poderosas o suficiente para nos afastar do Teu amor. Nada, Pai, diz a Tua palavra, nada poderá nos separar do Teu amor. Somos amados por Ti, somos, ó Deus, desejados pelo Senhor, e nós chamamos por isso, porque talvez haja alguém aqui que foi esquecido, e queríamos, ó Deus, que ele pudesse ter a convicção de que o Senhor se lembrou dele. Talvez haja alguém aqui, ó Deus, perseguido. Eu gostaria muito, ó Deus, que essa pessoa se sinta nesta noite protegida pelo Senhor, porque Tu és assim, Tu és o Deus que cuida, Tu és o Pai que ama, e nós Te adoramos por isso, Senhor. Seja muito bem-vindo, Pai, e manifeste todo o Teu poder sobre este lugar, sobre aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, que elas recebam também da Tua doce presença, que o poder dos céus, ó Deus, possa chegar aos seus lares, aos carros onde estão, e que em nome de Jesus, ó Deus, toda a graça possa fluir sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, pedimos pelos enfermos da Tua igreja. Ó Deus, eu me lembro aqui agora da Ana Paula, e pedimos sobre ela, ó Deus, a graça do Senhor, ó Deus, numa expectativa que ela tem, ó Deus, por um filho. Abençoa, Pai, Ana Paula, guarda, ó Deus, e sobre ela repouse o Teu poder dos impossíveis. Pedimos, ó Deus, pelos nossos queridos adolescentes que foram para Paulínia, daqui a pouco eles estarão cultuando também e retornarão, ó Deus, para São José. Traga-os em segurança, Pai, livra-os de todo mal, e que o Marcelo, que está na condução desse ônibus, seja dirigido pelo Senhor também, Pai. E muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, e por tudo que o Senhor há de fazer para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Eu queria te fazer um desafio, e o desafio é: existem pessoas ao meu lado, à frente e atrás, que eu não sei o nome? Vê, só dá uma olhada assim agora. Eu não sei o nome dessa pessoa aqui. Então a gente vai ficar em pé, e você vai dar um abraço e perguntar o nome. Faça isso agora. Deus abençoe a celebração. Dá um abraço. Aleluia, Jesus. Estar em Tua casa, Senhor, estar em Tua presença, Senhor, é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Aleluia. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença a vida traz, meu coração se alegra em Ti. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença a vida traz, meu coração se alegra em Ti. Meu coração se alegra em Ti. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Tua presença eu quero mais, Senhor. Entrego minha vida a Ti. Tua presença a vida
frequente minha gratidão. Contigo eu quero estar. Confio em ti, tu és meu Deus, minha luz e proteção. Entrego a ti minha gratidão. Contigo eu quero estar. É melhor passar um dia em tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre te adorarei. Aleluia. Aleluia. Como é bom dizer isso, né? Que o Senhor reine sobre as nossas vidas e dizer do fundo do coração que é bem melhor mesmo passar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E quando a gente entende isso, a gente vê sentido na vida. A gente vê sentido naquilo que a gente faz. A gente vê sentido naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente sente. Porque a presença de Deus passa a ser fundamental na nossa vida. É que nem o pastor falou. Se não fosse Deus, hoje seria um dia qualquer. Mas não é. É um dia que nós podemos escolher para nos reunirmos e louvarmos ao Senhor juntos. E em casa a gente louva nós, né? Aí daí, quando a gente vem para a igreja, a gente louva todo mundo junto, né? E isso é muito especial, porque a gente pode dizer e declarar ao Senhor que Ele reina sobre a minha vida, Ele reina sobre a minha família, Ele reina sobre o meu lar, Ele reina sobre essa igreja, Ele reina sobre todas as situações da minha vida, sobre o meu trabalho, sobre qualquer situação que pode aparecer na minha vida. Porque mais importante é eu estar na presença do Senhor e estar fazendo a vontade de Deus do que qualquer outra coisa. Pedir ao Senhor do fundo do coração para que isso seja verdade, que nós possamos fazer isso de uma maneira natural. Que possa passar qualquer coisa na minha frente, mas que mais importante é que o Senhor reine na minha vida, do que qualquer oferta do mundo, do que qualquer coisa que possa vir na minha vida. Porque mais importante é o Senhor reinar na minha vida, é o Senhor reinar na vida dessa igreja. Amém, Jesus. Reina sobre o meu ser, Senhor. Reina sobre o meu viver, Jesus. Aleluia. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro
Maior que tudo é o Senhor na nossa vida. Maior que tudo é o Senhor na minha vida. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos e diga isso para o Senhor. Ele é maior que tudo na minha vida. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber, e sobre bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Fez por mim, a minha dor levou. Meus pecados todos perdoou. Deus que é maior que tudo, é maior que reis, é maior que qualquer outro poder, é o Senhor nas nossas vidas, aquele que perdoa os nossos pecados, o único Deus que nunca pecou, e que Ele pode olhar para mim, olhar para a minha vida, e apagar
tudo que eu fiz de errado na minha história e me receber lá no céu, me receber como filho seu e escrever meu nome no livro da vida e eu poder morar com o Senhor por toda a eternidade. Muito obrigada, Pai, pelo teu sacrifício, Senhor, porque a gente não mereceu, porque a gente não merece, porque a gente nunca vai merecer, mas que ainda assim o Senhor me amou, o Senhor me perdoou. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bage News. Começa agora mais um Ibage News com as notícias da sua igreja. A partir do dia 10 de setembro, nós teremos uma classe de preparação para aqueles que querem se comprometer com Jesus Cristo através do batismo. Essa classe acontecerá pela nossa Escola Bíblica Discipuladora todos os domingos às 10 horas da manhã. Participe! No dia 16 de setembro, nós realizaremos aqui na Ibage, um sábado, às 9 horas da manhã, o nosso Café Conexão. O Café Conexão é para todos aqueles que frequentam a Ibage e desejam se comprometer com a nossa membresia. Basta que você procure o nosso balcão de recepção após as celebrações e se inscreva com o pastor Kellner, ou que você faça isso durante a semana através da nossa secretaria. Participe! Dia 16/9 teremos a grande celebração do casamento coletivo e você é o nosso convidado especial. Faça parte. Nós acreditamos na família, nós acreditamos no casamento e você, torna a repetir, é o nosso convidado especial. Dia 16/9 às 19 horas aqui na Ibage. Esse mês também estamos lançando a campanha de arrecadação de alimentos. Nós contamos com você para aumentar a nossa arrecadação e, com isso, atender um maior número de famílias que passam por necessidades. Nós contamos com a sua ajuda. Faça parte. 2 encontros em um. No dia 30 de setembro, teremos um grande evento aqui na Ibage para pastores e líderes que querem se aperfeiçoar para liderar em ministério de casais e famílias, mas também teremos nesse mesmo dia um seminário para casais. O custo é R$10 mais 1 quilo de alimento não perecível. Será das 8h30 da manhã até as 17 horas e nesse valor já está incluído o material e também o almoço. As inscrições podem ser feitas no balcão de recepção ou também pela nossa secretaria durante a semana pelo 3931-4083. Participe! Nós queremos convidar você, membro da Ibage ou não membro, a fazer parte do corpo de voluntariados. Me procure e nós juntos podemos ver a melhor área que você pode servir a Ibage, seja com crianças, seja com moradores de rua. Nós queremos que você faça parte dessa história, seja um voluntário. Nós, como Ibage, tivemos a graça de gravar esse CD. E para a glória de Deus, nós já vendemos 650 unidades. Você pode adquirir o seu no balcão de recepção. Compre, faça parte dessa evangelização através dos nossos louvores. Graça e paz, amados. No primeiro livro de Crônicas, nós vemos a história do rei Davi e ele reúne todos os líderes de Jerusalém e ele começa a anunciar sobre a construção do templo de Salomão. Não é que ele não ia construir o templo, mas o seu filho Salomão. E eles começaram a arrecadar, ofertas para a construção do seu templo. E foram muitas toneladas de ouro, de ferro, muitas pedras preciosas. E todo aquele povo deu aquilo com muita alegria no coração. E o rei Davi e todo o povo se alegrou muito com tudo aquilo. E a palavra de Deus nos diz assim: o povo se alegrou com tudo o que se deu voluntariamente, porque deram de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi se encheu de grande alegria. E ele
com alegria, ele louvou a Deus e disse: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente ao Senhor? Tudo o que temos vem do Senhor, e nós apenas damos ao Senhor o que já é seu. Eu sei, ó meu Deus, que o Senhor examina os corações e se agrada da integridade. Tudo que dei foi com boas intenções e com integridade de coração, e tenho visto com alegria o seu povo oferecer essas contribuições de boa vontade. Sabe, Deus, Ele está olhando agora o meu e o seu coração. E, na verdade, Ele não está muito preocupado com a quantidade que eu vou dar, mas com a intenção do meu coração, por que eu vou dar. Não é? E ali aquele povo estava muito feliz e alegre com tudo que eles tinham arrecadado para a construção daquele templo. E nessa hora, vamos também, no momento desse culto, entregar ao Senhor aquilo que já é seu. Porque toda a riqueza, todo o domínio e o poder é dele. E tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Não somos nada nem ninguém sem Ele. Então, dê a sua oferta, o seu dízimo, em gratidão ao Senhor, com coração voluntário, alegre, feliz. Uma oferta de gratidão ao Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus
Queremos chamar também aqui as crianças de 3 a 11 a 12 anos. Vamos orar aqui também por elas. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por esse culto tão lindo, Pai. Obrigada principalmente porque o Senhor está aqui. Quero te agradecer por cada criança, Senhor, e que nessa noite ela possa aprender mais um pouco da Tua palavra, Pai. Ministra aos seus corações, Senhor. Também ministra a cada coração aqui, Senhor. Também te agradecemos pelos dízimos e ofertas, que é para o sustento da Tua casa, Pai, que o Senhor também esteja abençoando e dando sabedoria, Pai, a usá-lo para a Tua honra e glória, Senhor. Continua nos dar uma noite em Tua presença, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Graça e paz. Esse é o momento em que nós iremos entregar as nossas lutas nas mãos de Deus. E eu fiquei pensando sobre que texto ler nesse momento, e eu me lembrei de alguns versículos. O primeiro que me veio à mente foi: porque ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, receberão poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Depois eu pensei em Romanos 1:16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E fiquei orando, pedi uma palavra a Deus, e me veio 2 Timóteo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. O Evangelho é poder. Aqui não é um local para nos reunirmos e nos sentirmos bem. Aqui é um local de adoração ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus, aquele que você pode confiar as suas lutas, porque o Evangelho é o poder de Deus, é algo sobrenatural. Nós não vivemos uma religião, mas nós vivemos um chamado de relacionamento com o Deus verdadeiro e um Deus de poder. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, eu tenho as minhas lutas, mas eu creio no poder de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o único Deus. O Senhor é o grandioso. Não há outro igual a Ti. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Mas o Senhor escolheu habitar entre nós. O Senhor escolheu habitar em nós. Pai, nós colocamos diante de Ti as enfermidades, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti o desemprego. Nós colocamos diante de Ti os problemas no casamento. Nós colocamos diante de Ti os problemas com os filhos, com parentes. Pai, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que nós não podemos, tudo aquilo que nós não temos mais controle, Senhor. Mas nós queremos descansar, porque existe um poder,
E esse poder é o Senhor, ó Pai, o Deus vivo e verdadeiro, que nos ama, que nos salvou. Pai, nós queremos entregar diante de Ti. Pai, nós queremos que o Senhor toque em cada vida aqui. Nós queremos que o Senhor toque na vida daqueles que nos assistem pela internet, Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor toque na vida daqueles que irão nos assistir em outra hora, Senhor. Mas nós cremos num poder sobrenatural que não está preso ao tempo desta oração. Pai, alcança os que estão perto, alcance os que estão longe. Mas, Senhor, vem com Teu poder, ó Pai. Fortaleça-nos em meio à luta. Mas, Senhor, nós pedimos por milagres. Nós pedimos pelo Teu sobrenatural, ó Pai. Faça milagres no nosso meio. Se agrade de nós, ó Pai, manifeste o Teu poder. Nos dê forças, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Entregue ao Senhor agora aquilo de sua aflição. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu.
Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Eu estava ali vendo a Raquelzinha louvando e adorando também o Senhor. Raquel está para chegar. Raquel é a filha da Priscila que ministrou nessa noite. Orem pela chegada dela. Temos consagrado essa pequena que pula. Como é que pula? Outro destaque que quero fazer é para o Ibage News, irmão. Vocês viram como é que o Wesley ficou? Isso foi uma maldade, né, Wesley? E uma última coisa é que foi encontrada uma chave, talvez seja muito necessária até o momento do término do sermão. Tem uma torre, a Torre Eiffel. Eu e André, a gente tem um sonho de subir nessa torre. É verdade, não é, irmã? É um sonho já antigo. É sua a chave? Então tá bom, então. Eu acho que é um sinal de Deus, então eu tomei posse nessa noite dessa verdade. Mas que bom estar aqui, que bom é poder cantar para Deus, irmãos. Cada vez que eu me encontro com vocês e nos reunimos para celebrar a Deus, eu sempre tenho a impressão que poderia ser o último dia. Estou tão satisfeito com o que Deus tem feito, a graça dele sobre a nossa casa, a sua casa, a nossa vida, como Ele é bom, como Ele é perfeito, como Ele é cheio de graça. Por que não se render a Ele? Por que ainda reservar alguma coisa? Eu quero cantar uma canção com vocês. Hoje a noite está cheia de canções. E a mensagem diz: viverei os teus sonhos, cumprirei os teus planos, teus. Seguirei tua palavra. Minha vida declara que eu sou teu Senhor. É do Felipe Magalhães, alguém que a gente, como Ibage aqui, a gente gosta demais dele e admira e acompanha o ministério dele. E eu queria cantar essa canção e preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Pode soltar. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Olho para o céu, vejo o sol brilhar, abro meu coração. Eu quero ser fiel, em tudo te agradar, andar em tuas mãos. O que tenho não é meu, entreguei a ti, Senhor, tudo para o teu louvor. Os sonhos que sonhei, a fé que me alcançou, mostra-me, Senhor. Viverei os teus sonhos, cumprirei os teus planos. O tempo da promessa chegou. Seguirei tua palavra, minha vida declara. Nós somos dele, que eu sou teu, Senhor. Olho para o céu, vejo o sol brilhar, abro meu coração. Queremos ser fiéis a ti, Senhor. Eu quero ser fiel, em tudo te agradar, andar em tuas mãos. O que tenho não é meu, entreguei a ti, Senhor, tudo para o teu louvor. Os sonhos que sonhei, a fé que me alcançou, mostram-me, Senhor. Viverei os teus sonhos.
sobre este lugar, Senhor. Aleluia. Viveremos os teus sonhos, Pai. Viverei os teus sonhos, cumprirei os teus planos. O tempo da promessa chegou. Seguirei tua palavra, minha vida declara. Eu sou teu, Senhor. Ó Deus bendito, entregamos nossas vidas, mentes e coração a Ti. E te pedimos a uma só voz, ministra, fala com cada um de nós, quebranta-nos, revela-nos o Teu querer, através da Tua doce palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu encerro hoje o nosso tema mensal de exposição bíblica, o tempo de Deus. Desde janeiro, o Ministério Pastoral tem proposto uma crescente, a partir do livro de Gênesis, de um Deus que escolheu em Abraão formar uma nação, se revelou a essa nação, para que essa nação, Israel, pudesse apresentá-lo ao mundo inteiro. Israel acredita que Deus é só deles e que não devem compartilhar com ninguém, e então Jesus vem. Porque o plano de Deus era que o mundo inteiro pudesse conhecê-lo. Ele anda pelas ruas empoeiradas da Galileia, de Cafarnaum. Ele ministra aos corações e escolhe 12, que andam com ele por 3 anos. Um deles o trai, mas os 11 permanecem firmes. E a igreja é implantada na face da terra, fazendo o evangelho da salvação chegar a todos os 4 cantos, até cada um de nós, a mim, aos 11 anos de idade. Como é precioso esse tempo perfeito de Deus. Hoje, agora, é o tempo de Deus. Chegou. É agora mesmo. 6 horas e 57 minutos. É agora. Então eu encerro esse tema do mês de agosto. Já no domingo que vem, nós daremos abertura a uma nova série de sermões em setembro, sobre os primeiros passos. E vamos aprender o que pode ser feito nos primeiros passos e o convite que Jesus Cristo faz a cada um de nós para darmos o primeiro passo na direção dEle, pela fé, por meio de sua graça. Mas eu queria falar sobre esse tempo especial em que o reino é apresentado. Você se lembra, e eu abri essa celebração lembrando aqueles que chegaram, que Jesus Cristo entrou pela última vez em Jerusalém montado num jumento. Todos sabiam que os de grande posse, os feras da época, eles nunca entrariam, fariam uma entrada depois de uma batalha montado em um jumento. Eles montariam em um cavalo de grande envergadura, de um grande porte, forte, não no jumento. Mas o reino de Deus, ele é às avessas. Aí Jesus diz, eu quero entrar montado em um jumentinho. É uma profecia do profeta Zacarias que vai se cumprir. E o Filho de Deus, então, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o controlador de toda a história da humanidade, ele entra e então as pessoas o reconhecem. São tomadas de um temor, porque a profecia tem que se cumprir. São tomadas por uma alegria. Eles tiram os seus mantos e espalham pelo chão para que Jesus sobre o jumento pise sobre os mantos. Eles não se contêm com mantos, porque era assim que eles recebiam um general de guerra romano depois de uma conquista de batalha. Era assim que o povo saía ao encontro dos seus soldados, dos seus guerreiros. Eles arrancavam palmas e espalhavam pelo chão, dando as boas-vindas aos seus campeões. É assim que Jesus é recebido. Alguns, os religiosos da época, falam para Jesus, você não está percebendo a heresia que está acontecendo aqui? Essa profecia é para o Messias, é para o grande rei, o Filho de Deus. Esse povo aí está te chamando de rei. Aí Jesus olha para eles e diz, vocês não entendem nada.
Só não chamou de inocentes. Vocês não entendem nada. Se esses aqui não me reconhecerem, o Pai dará vida às pedras, e as pedras com vida terão boca e me reconhecerão, porque está profetizado que eu entro triunfalmente em Jerusalém. O rei. O que é inconcebível para nós é depois ver esse rei de uma forma tão humilhado. Como? Talvez Pedro deve ter pensado: Jesus, o Senhor me permitiu andar sobre as ondas do mar contigo, como o Senhor permite que esses pregos transpassem as suas mãos e pés? Jesus, cadê o teu poder que repreendeu uma tempestade? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não destrói essas pessoas que te machucam? Era incrível essa imagem de Jesus reconhecido e aclamado como o Messias em Jerusalém, para agora no Monte do Calvário, no Gólgota, ser erguido sobre uma cruz de tamanha vergonha. Nós não sabemos, porque nós não vivemos naquele tempo e nem naquela cultura. Só os amaldiçoados recebiam a condenação da cruz, os malditos de Deus. Era assim que viam o Filho de Deus na cruz. Como o rei se permite a um ultraje desse? Se eu tivesse vivido aquela época, eu também não teria entendido. Depois, passados algum tempo em que Jesus se ergue da morte com o seu poder e aparece a mais de 500 pessoas, segundo Lucas em Atos capítulo 1, aparece aos apóstolos por várias vezes, tudo começa a fazer sentido para eles. Eles começam a entender de que reino Jesus estava falando, de que rei, de que caráter de rei era Jesus. Eles conseguiram contrastar o Império Romano com o império apresentado por Jesus. Eles conseguiram perceber que um é Herodes, o outro é Jesus de Nazaré. Eles começaram a pensar na fama de Alexandre o Grande, que espalhou pela Mesopotâmia o seu poder. E agora eles conseguiram captar o poder de Jesus Cristo, o poder do amor do Filho de Deus, o poder que vai romper cadeias, o poder que vai erguer abatidos, que vai trazer marginalizados para o centro da vontade de Deus. O reino implantado. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com cada um de vocês. Sobre o reino que foi apresentado, do qual nós nos tornamos súditos, servos, seguidores, embaixadores, segundo o apóstolo Paulo. O reino de Deus chegou a cada um de nós. Foi apresentado, foi disponibilizado. A coroa de espinhos ainda está em nossa mente. A gente ainda se lembra que o nosso rei não tem trono majestoso de ouro. O trono dele foi uma manjedoura numa estrebaria, lugar em que se colocava o capim para os bois e ovelhas comerem. O cavalo que deveria ser puro sangue era um jumento. Sua coroa era de espinhos. Esse é o nosso rei. Esse é o redentor da nossa alma. Esse é aquele para quem olhamos e nossa esperança é renovada. Este é aquele de quem a gente proclama o nome, fala o nome e coisas espirituais acontecem. Então eu quero levá-los para um texto, o texto dos mais conhecidos na face da terra. Depois, talvez, de Salmo 23, esse é o texto mais decorado, declamado, declarado. E aí eu queria que você fosse para Mateus capítulo 6, de 9 a 13, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é só um modelo de oração, é uma declaração de implantação de reino. É uma declaração do caráter do reino de Deus. Jesus estava nos dando uma ideia majestosa, preciosa, do que seria o seu reino em cada coração. A forma como ele nos levaria à condição de súditos de um reino
que não pode ser detido, um reino que não pode ser de maneira alguma acabado. Então, nós vamos recitar de cor, e eu sempre gosto demais da última parte, que não está em todos os manuscritos, mas na maioria deles, e eu gosto dessa declaração de porque, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que talvez na sua versão não esteja. Mas eu queria que você orasse então o Pai Nosso agora nesse momento. Vamos orar juntos e declarar, e agora não só orar a oração que Jesus ensinou, mas repensar o que isso pode significar como declaração do caráter do reino de Deus implantado na terra. Juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quer aplaudir ao Rei dos Reis? Nós te aplaudimos, Senhor. Aleluia. Nosso Rei. Nosso Rei. Ah, como eu amo esse governo dele sobre a nossa vida. Foi Isaías que disse no capítulo do livro com o nome dele, capítulo de número 9, no versículo 6 de Isaías. Ele virá e o reino dele será um reino sem fim, porque ele será um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade, príncipe da paz. Em tempos em que os nossos governantes nos envergonham pelo voto de confiança que dedicamos a eles, em tempos em que a Lava Jato expõe pessoas que, por causa da fé, deveriam oferecer um padrão de integridade, em tempos em que a deposição, o impeachment, é algo tão assustador, a sombra daqueles que ocupam o poder. Irmãos, como é bom falar sobre o governo de Deus, como é bom falar sobre o reino de Deus, um reino íntegro, puro, santo, um reino sem nenhum tipo de possibilidade de investigação. Eu queria falar sobre esse reino de poder, e eu queria convidar nesta noite aqueles que ainda não se renderam ao reino de Jesus a se renderem. Eu gosto muito dessa frase, porque essa frase elucida uma posição que assumimos em relação ao reino muitas vezes. Vamos ler juntos? O reino de Deus é uma realidade e não uma possibilidade. Portanto, você precisa assumi-lo para a sua vida. Existem muitas pessoas que ainda aguardam um reino. Existem outros que admiram um reino. Mas existem aqueles que assumiram o reino de Deus para si. Aqueles que se renderam como na canção, que entregaram toda a sua vida e futuro a este rei, que se submetem a este rei. Então, essa é a noite do convite. Pastor, eu entendi. Eu sou um admirador do reino. Você está me dizendo que esse reino está exigindo que eu me renda a ele. É isso aí. É isso mesmo. E eu fiz isso aos 11 anos. Eu me rendi. Eu me entreguei. Sem reserva nenhuma. E por 37 anos, é este reino que tem dirigido a minha história. Dirigido a minha vida. Os meus planos. Os meus sonhos. E por todos esses anos, esse reino tem me corrigido, me disciplinado, me quebrantado, me confrontado. Porque no reino não temos só direitos. No reino temos deveres. E aí eu queria explicar isso aqui para vocês de forma tão preciosa como eu compreendi e que encha o teu coração como encheu o meu. Em primeiro lugar, o reino de Deus é um reino em que o Pai é nosso. O Pai é nosso, mas o reino é dele. Por que estou dizendo isso? Porque nós confundimos
a posição no reino. Eu me lembro de uma apresentadora que acreditava ter uma intimidade tão grande com Deus, que chamava Deus de o cara lá de cima. Vocês devem se recordar. Ela acreditava ter um nível de intimidade tão grande com Deus, que nem de pai ela conseguia chamar, ela chamava de o cara lá de cima. Isso, às vezes, é o que fazemos em relação ao reino de Deus. Ele é pai, mas o reino é dele. Se submeta, se renda e o tema. É Hebreus que diz que Deus não se deixa ser escarnecido. O que o homem planta, o homem colhe. Ele não se deixa ser escarnecido por ninguém. O salmista diz que de Deus ninguém pode zombar e ficar impune. E às vezes, com a minha pouca sabedoria, eu contemplo situações e percebo que pessoas não estão conseguindo visualizar que estão sendo disciplinadas por Deus. Eles chamam de coincidência, eles chamam de acaso. Afinal, todo mundo bate o carro, pastor. Afinal, todo mundo fica enfermo. E não conseguem perceber que porque acreditaram num nível de intimidade tão grande que possam ter com Ele, confundiram e tomaram o reino para si. Eu estava pensando em que muitas vezes eu chamei Ele de Pai, mas eu impus para Ele alguma coisa. Hoje, quando você liga a televisão, você vê os televangelistas, os pastores da televisão, determinando coisas para Deus. Quem são eles para determinar algo para o rei? Confundiram. Acreditaram que a intimidade os possibilitou colocar Deus como súdito, como servo, como atendente. Nunca, em toda a história, em nenhuma página da Bíblia, isso foi permitido por Deus. Ele é rei, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Senhor absoluto. Ninguém deve e não pode determinar nada para Ele. Temos é que nos submeter, temos é que nos render. E eu me envergonho de, em algum momento, ter feito isso com Deus, de não ter reconhecido o meu lugar na relação com Ele. Não é assim que acontece, irmãos. Eu tenho 3 filhos, e às vezes os meus 3 filhos, eles, por causa da intimidade, porque nós sentamos juntos na cama, porque nós rimos juntos, porque sentamos no chão, eles confundem as coisas e faltam com respeito. Vocês que são pais, já tiveram filhos que faltaram com respeito? Se vocês são como eu, que já teve um filho faltando com respeito? Sabe o que significa isso? A gente quer ter intimidade com os filhos. E é importante que tenhamos, não pode haver distância, temos que tê-los perto de nós, mas temos que lembrá-los do lugar na relação. Então eu digo de vez em quando na mesa, olha, vocês estão confundindo o lugar de vocês na relação. E eu acredito que Deus tenha me dito muitas vezes, Marcos Davi, fala, Senhor, você está confundindo o meu lugar na relação. Quem determina as coisas aqui, Marcos Davi, sou eu. E eu e você sabemos como a Bíblia é. Arcanjos e anjos, querubins e serafins, têm ouvidos prontos para as ordens que Deus dá. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham a ousadia de dizer pela boca de Deus, assim diz o Senhor. Havia um temor genuíno tão grande no Antigo Testamento, que foi introduzida uma lei, que se alguém falasse em nome de Deus, e aquilo que ele prometeu não se cumprisse, ele era passível de ser apedrejado. Se isso fosse vigente na nossa época, irmãos, eu me lembro que quando nós lutávamos, eu e André, para termos o nosso filho, e lutamos por 10 anos, eu visitava algumas igrejas como pregador, e aí vinha alguém e profetizava. E algumas pessoas diziam, eis que eu vejo um bebê sobre o seu colo daqui a 9 meses. Mas não estavam falando em nome de Deus. Eu me lembro de ir para uma dessas pessoas, porque fez muito mal para a Andréa. Eu me lembro de ter ido até a casa dela.
e ter dito: não faça mais isso. Se Deus não revelou de fato ao seu coração, não fale em nome dele. Você machuca pessoas. Você introduz sonhos que não são os de Deus para a vida humana. E às vezes, irmãos, nós estamos à procura dessas pessoas que não falam em nome dele. Para mim, toda profecia precisa se submeter a essa de 66 livros. Toda profecia, ela precisa estar embasada nos 66 livros da Bíblia. É o rei que determina, não é você. O Pai é nosso, é verdade, mas o reino não é seu, o reino é dele. Quando a gente elege um governante, aquele governo não é dele, o governo é do brasileiro. O governo é do povo que instituiu. Sabiam disso? Por isso nós o tiramos de lá. Por isso o povo, por voto, é capaz de retirar um governante antes do cumprimento do seu mandato. Mas com Deus não é assim. Ninguém tira Deus do seu trono. Ninguém retira o Senhor do seu domínio. Ninguém. Agindo Ele, disse o profeta. Completem. Quem pode impedi-lo? Quem? Quem pode dizer o que Deus deve ou não fazer? A única vez em que o apóstolo Pedro foi dizer para Jesus o que ele deveria fazer, ter pena dele mesmo, porque ele estava declarando os próximos passos rumo à cruz. Aí Pedro chega perto de Jesus e fala: tenha pena de você mesmo? Que coisa é essa de falar de cruz? Única vez, Jesus olhou para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro deu vazão ao coração dele para falar aquilo que não deveria ser falado ao rei. O rei sabe o que fala, o rei sabe o que faz. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Não fique determinando para Deus, porque este não é o seu lugar na relação. Segundo, a vontade é dele, mas a rendição é nossa. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade é dele, mas a rendição é nossa. Completa aí o seu esboço. E o que significaria a palavra rendição? É aquela mesma que nós temos no exemplo máximo de Jesus no jardim de Getsêmani. Quando ele, diante da possibilidade de cumprimento de missão pela cruz, ele antevê o seu sofrimento. Jesus tinha o poder, como Deus que é, de antever os soldados que bateram nele a madrugada inteira. Esmurraram tanto o rosto de Jesus, que Isaías tem uma visão profética dele na cruz, de completamente desfigurado. Olhávamos para ele e não víamos beleza alguma. Sabe por quê, irmãos? O que Isaías viu foi Jesus machucado a madrugada inteira. Sabe o que diziam para Jesus enquanto esmurravam o rosto dele? Vai lá, você não é um profeta? Adivinha o nome de quem agora te esmurra, porque vendaram os olhos dele. A palavra rendição é uma completa consciência da dignidade daquele para quem nos prostramos. Completa consciência da dignidade, do poder, como disse aqui o Wesley, da graça, da santidade. É uma rendição. Render-se, sem reservas, sem nenhum tipo de Senhor, completamente. É teu o meu casamento, é tua a minha família, minhas finanças são tuas, os meus planos, os meus diplomas, meu futuro, o meu passado sombrio, tudo é teu, nada é meu. Isso é rendição. Quando temos segredos da alma, quando temos senãos, então nós não nos rendemos ainda completamente. Ele faz da minha vida o que Ele quer, Ele faz da sua vida o que Ele quer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O filho ouve o silêncio do pai e ele entende. Tá bom, pai? Então vou. O silêncio que o filho ouviu do pai é o silêncio ensurdecedor para a gente.
A gente fica reclamando o tempo todo porque Ele não falou nada. Vai lá, Senhor, faz alguma coisa. Silêncio pode ser a resposta de Deus para muitas das suas orações. Ele pode já estar dizendo para você: filho, você vai ter que fazer o que eu estou falando. Vai ter que perdoar. Vai ter que se livrar desse computador que te leva à pornografia. Vai ter que se livrar desse orgulho. Filho, você tem que reconhecer o pecado que você tem cometido, a fofoca que você levantou de alguém, esse egoísmo que você tem, essa tua avareza. Filho, você tem que reconhecer, não tem outro caminho, é rendição, é rendidos. A salvação, ela é o ápice da rendição. É quando toda a nossa alma e espírito só encontra a razão de viver nele. E se eu não vivesse mais nenhum dia, irmãos, eu estou completamente satisfeito. Eu tenho pregado isso aqui, porque essa não é uma palavra que tem sido pregada em nossa geração. Ninguém mais prega sobre convicção de céu. Todo mundo fica falando sobre a prosperidade terrena. Ninguém fala mais sobre a vida eterna como esperança concreta. Todo mundo fica falando sobre carro que se deve ter, sobre casa que se deve comprar. E não que essas coisas Deus não pode acrescentar, porque Ele já disse isso na palavra dEle. Ele cuida. Se Ele cuida de pássaros, se Ele dá vida a lírios do campo, que nunca Salomão em toda a sua glória se vestiu com a beleza deles, como não vai cuidar de nós? Se pedimos pão, Ele não nos dará escorpião. Se pedimos algum tipo de mantimento e alimento, Ele não nos dará pedras. Ele cuida, Ele ampara, Ele é Deus, Ele é Rei que provê. No reino de Deus, a segurança não sofre, a educação não sofre. Todas essas áreas são tomadas por Ele e são administradas por seu poder. Por isso você é educado por Deus. E às vezes é educado no deserto. Às vezes somos educados nos tempos difíceis, nas tempestades. Somos educados por Deus nas perseguições. Somos confortados por Ele nas adversidades. Somos curados por Ele no dia mau, quando nos ferem. Ele é todos os ministérios que você possa imaginar. Ele tem agido sobre nós. Seu governo é um governo perfeito. A vontade é dele, mas a rendição é nossa. Terceiro, o pão diário. Sabe o pão de cada dia? Esse pão tão gostoso que Ele nos dá? O pão é nosso, como diz a oração, mas a graça é dele. A graça. A graça. Quem pode, irmãos, definir a graça? Perguntei isso para um grande teólogo que partiu. Ele disse, exclamando exatamente assim: a graça. Perguntei para ele qual é o limite da graça. Ele disse, a graça. Qual é o limite dela? O que Ele não fará se nos deu o seu próprio Filho? Como não nos dará? Romanos diz, como não nos dará todas as coisas? Se a seu próprio Filho não poupou por nós. A graça. Pastor, Deus pode me perdoar? Sim, como disse aqui a Priscila, limpar tudo que fizemos de errado contra Ele. Sim, Ele pode, Ele quer. Ele quer lançar, como Miqueias escreveu, no mais profundo do abismo, todas as coisas que fizemos contra Ele. Mas e se eu errar de novo, pastor, depois de ter me convertido? Ele vai fazer como na parábola do filho pródigo, Ele vai esperar que você volte. E quando você voltar, Ele vai te abraçar. Ele vai te encher de beijo. Ele é assim, Ele é graça pura. A lei passou, agora vivemos a era da graça. Mas na graça não brinque com ela, porque Ananias e Safira também estavam na era da graça. E foram tocados por Deus e disciplinados por Ele. Mas a graça é superior, a graça transborda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça preciosa do cuidado dEle, do amor dEle, dos milagres dEle, de nos dar conforto, consolo e abundância, de nos visitar nos sonhos da noite, de nos fazer filhos e filhas para a glória dEle. A graça, o pão nosso de cada dia. Por que cada dia? Por que não pão mensal? Por que não pão por ano? Senhor, me dê agora um contrato de que o pão será dado por um ano e eu não terei mais que me preocupar.
Mas pão todo dia eu vou ter que depender de ti. É isso mesmo. O rei quer que você crie um laço de dependência com ele. É diário, não é mensal, não é bianual, não é por 4 anos. Ele vai te dar o pão do dia. Isso é graça. Ele vai te dar o conforto do dia. Isso é relação, irmãos. Eu e vocês somos brasileiros. Quem aqui recebeu uma ligação do presidente Temer? Perguntando o que a gente estava precisando. Alguém recebeu? Eu vou te dar um troféu. Não há ninguém neste lugar que recebeu uma ligação dele. Quando eu vejo uma calamidade, eu sempre pergunto, será que o presidente vai lá? Será que pelo menos ele vai lá, vai deixar Brasília, vai lá ver no que o povo brasileiro... Eu me lembro daquela calamidade no Rio de Janeiro, quando centenas de pessoas morreram. Eu fui lá ver a tragédia. O presidente não foi. Tem que ir. Mas não vai. Mas Deus não é assim. O nosso Deus é assim. Você clama por Ele no momento que você estiver, dentro do carro, do ônibus, do avião, na rodoviária, no teu trabalho, na faculdade. Você clama por Ele e Ele vem. Ele te dá sonhos, usa pessoas para poder te encorajar. Ele é assim. Ele dá por dia. Ele não quer dar por ano porque Ele quer contato diário conosco. Ele quer que a gente ore para Ele. Ó Deus, obrigado por hoje, pelo pão de hoje, pelo conforto de hoje, pela direção de hoje. Pai, amanhã é segunda. Fala, filho, eu quero o conforto da segunda, o pão da segunda. Vou te dar, filho. Aí você chega ao final da segunda-feira, pai, diga, filho, eu queria o pão da terça, vou te dar, filho, contato, porque se Ele nos desse anualmente, a gente só ia se lembrar dele no final de dezembro. Se a oração do Pai Nosso fosse o pão anual nos dá, a gente só se lembraria para pedir para Ele, não é verdade, irmãos? Porque o pregador é assim. Mas porque Ele exige, como rei que é, dependência, então eu preciso dele todos os dias, todas as horas, como preciso de água para beber, para manter o meu corpo, como preciso de comida para mantê-lo, eu preciso de Deus, preciso da graça dele diária. Por último, esse reino precioso é um reino que envolve o perdão. O perdão vem dele, mas não é só nosso, é para o outro também. Por isso que a Bíblia fala: perdoa as nossas, como nós perdoamos aos outros. Eu vou confessar uma grande crise teológica que eu tenho. Eu sempre fiquei pensando, Deus, como é que o Senhor consegue me ouvir pedir perdão para além das 77 vezes? Por mais de 77 vezes eu já te pedi perdão pelo mesmo pecado. Como é que o Senhor consegue fazer isso? Pai, isso é verdade? É desse jeito mesmo? Ou o Senhor se enche e já não me ouve mais? Aí, eu sempre creio que Deus, lá segundo o autor, profeta Jeremias, Ele renova. Eu me lembro de quando criança, eu sou do tempo, irmãos, da caderneta na mercearia. Quem aqui é, por favor? Ok, muita gente. Beleza. Então eu ia na mercearia do senhor Galdino, era esse o nome dele. E aí eu comprava lá 1 quilo de arroz, era pesado a granel, não tinha nada de sacado. E aí ele falava, está anotado aqui, Marcos Davi, na conta do seu Zaqueu. É mais ou menos como se eu chegasse no final do mês, com o dinheiro em mãos para acertar, e ele dissesse, você não está devendo nada. Seu Galdino, eu que vim aqui, todo santo dia pegar milho, pegar milho para galinha, pegar arroz, pegar feijão, pegar fubá. Como assim não dá? Então, não sei, não está? Arrancaram aqui a folha aqui. É mais ou menos o que Deus faz conosco todas as manhãs. Vai ler lá, Lamentações, Jeremias capítulo 3. Todas as manhãs, a gente vai até Ele e Ele diz, vamos lá?
Então, Senhor, já não é 70, é a primeira. Isso é perdão. E todas as vezes que a gente peca contra Ele, Ele não joga na cara da gente. Porque o perdão dele, Ele não esquece. Ele é onisciente. Lá em Romanos 11, versículo 36, diz que Ele é detentor de todo conhecimento e profundo. Ele não esquece, mas sabe o que Ele faz? Ele não usa isso mais contra nós. Você já lidou com alguém que você pisou na bola e essa pessoa ficava jogando na sua cara? Já, né? Eu também. Já fiz isso com o André. Já fiz isso com os meus filhos. Tanto sofri quanto fiz. Mas Ele não é assim. Ele perdoa. Aí Ele quer que a gente perdoa o outro como Ele nos perdoa. Isso é o reino. O reino de Deus não cabe vingança. O reino de Deus não cabe arquitetar plano para poder, então, cumprir a mágoa e deixar o outro também magoado. Perdoa as minhas dívidas, Senhor, assim como eu perdoo os meus devedores. O reino de Deus é um reino muito especial. Nenhum governo se equipara ao dele. Nenhum poder desse reino de Deus se compara a um poder bélico, seja do mais bem armado, por exemplo, agora a Coreia do Norte, que todos temem, não se compara ao poder de Deus. Deus é capaz de, talvez, na semana que vem, transformar o coração do líder da Coreia do Norte. Esse é o poder dele. Transformá-lo por completo. O poder que ele tem é o poder de dar ordem aos seus anjos para nos servir. Poder absoluto. Poder de trazer à existência o que não existe. Você precisa aprender com Ele nessa noite e perdoar. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo perdoar. Por você mesmo não, mas pelo Rei sim. Então você vai pedir hoje, como eu já pedi muitas vezes. Ó Deus, enche o meu coração agora de graça para perdoar. E todas as vezes que eu fiz essa oração, Ele me libertou da mágoa. Porque a mágoa te consome, o ódio te consome, e Ele não quer ver você assim. Então, Ele te perdoa, retira de você a culpa, mas não se esqueça, Deus retira a culpa, a condenação pelo pecado que cometemos, mas Ele permite que a gente viva as consequências. Deus não é obrigado a nos livrar das consequências dos erros que cometemos. Ele é Rei, e Ele acredita que pelas consequências nós aprendemos, nós amadurecemos. Esse é o Rei, e esse é o reino, e esse é o tempo do reino de Deus. E eu fiquei lembrando, dá um clique aí porque aqui falhou. Mostra o próximo slide. Fiquei pensando no que vamos fazer no ano que vem. Essa é a urna eletrônica. Fiquei imaginando se houvesse uma urna espiritual. Pense numa urna eletrônica espiritual. Não falha essa urna espiritual eletrônica. Imagine que essa urna espiritual está agora colocada diante de você. E Deus está dizendo, eu queria que mais uma vez você confirmasse, porque a palavra confirma, nós sabemos que está lá na urna eletrônica. O verde é de confirma. Ele está dizendo, confirme o meu reino sobre a sua vida nesta noite. Lembrando que o Senhor, Ele não pode ser colocado no trono. Ele já está eternamente sobre o trono. Ele já rege a história eternamente. Nenhum de nós agora vai, por votos agora, vamos eleger. Não, esquece isso. Eu e vocês vamos morrer e o reino dele continuará. Os presidentes e governantes deste mundo morrerão e o reino dele prevalecerá. Cadê Alexandre o Grande? Cadê Hitler? Cadê Mussolini? Cadê Napoleão Bonaparte? Todos se foram e o reino dele continua. Cadê rei Saul? Cadê rei Zedequias, rei Davi? Eles se foram e o reino dele continua. Então nenhum de nós aqui está agora elegendo Deus. Nós estamos confirmando sobre nossa vida o reino dele. Estamos desejando o reino dele sobre a nossa casa, a nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, nossos medos. E agora vai ser lindo, irmãos,
Porque a gente vai ouvir uma opção de plim. Lembra do plim? Que é o confirmar. Quando você aperta, ela não dá um barulhinho. O barulhinho é mais ou menos assim. Não é, Andréa Rocha? Plim. Daniel? Mais ou menos, o Daniel falou, mas tudo bem. Então imagine agora o som espiritual de muitos aqui. Quem sabe, em nome de Jesus, todos confirmando aqui e pela internet. Eu confirmo o reino dele sobre a minha vida. Vamos fazer isso? O ministério vai cantar exatamente aquela canção. Uma canção que tem tudo a ver com o sermão. Minha vida dou. Eu me rendo a ti. A canção começa, toma-me, rendido estou. Então, ninguém aqui é obrigado a ficar em pé. Só vai ficar em pé aqueles que entenderam a mensagem e estão entregando, mais uma vez, em confirmação, a sua vida a Deus. Está se colocando novamente, mas pastor, já estou debaixo desse reino. Então confirma. Eu dei um confirma. Já estou em pé aqui, porque eu estou confirmando. Então, à medida que a gente cantar essa canção, nós vamos confirmar que Ele é rei sobre nossa vida. Vamos entregar toda a nossa história, nosso futuro, nossos momentos, dias maus, dias bons. Vamos entregar a Ele para a gente viver uma semana cheia da presença dEle, cheio da graça dEle, uma semana cheia do governo dEle sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ando em tudo e tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar
Aleluia. Estamos acabando. A IBAGE é assim, né? A gente termina nossas celebrações. A gente queria tanto mais. Está lá o Eduardo lá levantando. Eu estou lembrando do Eduardo, daqui a pouco eu falo. Eu não posso terminar essa noite tão linda sem deixar de oferecer para aqueles que vieram aqui essa noite um momento de você dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo hoje. Então eu queria saber se há alguém aqui que a palavra ela inflamou tanto o teu coração, você sentiu tanto a presença de Deus, que você quer dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, não pode ser amanhã. Alguém que quer fazer isso? Só levantar sua mão e basta. Lá atrás, lá, aqui também. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? É o seu momento, é o seu tempo. Mais alguém? Lá também. Eu queria fazer um desafio. Vocês duas aí atrás aceitam o desafio? Porque eu quero orar por vocês. Queria que vocês viessem aqui, vocês dois também viessem aqui. A gente quer orar por vocês. Bom demais. Eu queria perguntar os nomes de vocês. Desses dois aqui eu já tenho orado, já tenho acompanhado, é a Érica e o Fábio. E o nome de vocês duas? Ana Carolina e Claudete, a neta querida. Sabia, Carol, que nesse momento, isso aqui parece que passou, eu só saí do meu lugar e vim à frente. Mas você sabia o que a Bíblia fala sobre o que está acontecendo agora? A Bíblia fala que o seu nome, Carol, está sendo escrita num livro que só Deus tem. Eu acho isso lindo demais. Eu acho isso precioso. Está escrevendo lá assim, ó, Claudete. Está sendo escrito lá. Wesley, vem aqui também, fica com um casal aqui. Está sendo escrito lá, Érica. Está sendo escrito Fábio. Que bom, né, irmãos? Quando Jesus mandou os discípulos irem de casa em casa, eles voltaram e disseram: Jesus, que coisa extraordinária. A gente mandava aquele que estava possuído, o espírito saía, ele saía. Aí Jesus falou assim: olha, tudo bem, realmente é surpreendente, mas se alegrem mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria. Vocês fizeram muito bem. Esse é o tempo, é agora, para entregar a nossa vida para Jesus. Eu tinha visto o Eberton aí. Cadê o Eberton? Eberton, vem cá. Você vai orar, vai agradecer. O Eberton é bom de gravar nomes. Você vai orar pela Ana Carolina, a Claudete, a Érica e o Fábio. A Carol, ela é xará da minha sobrinha. A gente está muito feliz pela decisão que vocês tomaram. Pode ser aqui mesmo, viu, Eberton? E sabe o que a gente vai terminar também? De mãos dadas, como a IBAGE sempre faz, com carinho. Depois da oração do pastor Eberton, você tem o balcão de recepção com CDs da IBAGE para ser vendido. Tem as informações sobre você se inscrever para ser batizado em outubro, é lá. Você se inscrever para o Café Conexão, é lá no balcão também. Pastor? Pai, nós estamos felizes, a IBAGE está alegre, porque houve salvação nesta noite. Houveram pessoas que compreenderam a mensagem, se renderam. Rendido estou, como cantamos. Papai, essas pessoas que aqui à frente estão, cantaram e se comprometeram. Rendido estou, ó Senhor, a Ti me entrego, ó Pai. E elas se renderam, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Reconheceram que Jesus é Senhor, é o governo que não falha. Obrigado, Deus. Te adoramos por cada uma destas pessoas. Papai, abençoamos a caminhada delas aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Acolhemos com todo o amor do nosso coração. E as abençoamos, que a Tua bênção alcance cada um dos seus familiares. E que possam se achegar também, ao verem o testemunho delas. Te adoramos agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e o conforto, consolação e a esperança do Espírito Santo, seja conosco todos os dias, e todos dizem amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.
Boa semana, Deus abençoe, vão em paz. Que o Rei dos Reis possa ajudá-los nessa caminhada. Deus abençoe. From the colors of fall to the fragrance of